Para realizar essa tarefa, vocês precisam estar com os conceitos sobre sensor digital, desenvolvidos sobre optoacoplador, sobre resistores e limites de corrente e sobre layout de placa. Sensor digital e optoacoplador são conteúdos deste módulo, resistores são conteúdo do semestre anterior, e layout de placa tem um vídeo lá tentando ajudar vocês na tarefa anterior. Então, essa imagem que tem aqui e muitas outras que tem foram retiradas do livro. Então lá, figura 118, sensor NPN ou PNP, né? Então, qual é a diferença entre um sensor PNP e um sensor NPN? Primeiro, eles têm algumas coisas que são comuns, que são os pinos que identificam. Por exemplo, o pino marrom, ele é o pino que é o pino de alimentação. Isso é indiferente do tipo do sensor, é um fio marrom. O fio azul, ele é o GND. E o fio preto é a saída do sensor. Então, se o sensor é do tipo NPN, quer dizer que o sinal que vai ter no fio preto vai ser um sinal negativo quando o sensor estiver detectando alguma coisa. Mas antes disso, eu preciso saber como eu ligo a carga. O que é essa carga? A carga é algo que eu quero ligar. Poderia ser um LED, né? Botar um resistor em um LED para ser um indicativo, um painel, por exemplo. Eu poderia acionar um relé, ou uma etapa, um optoacoplador mesmo, que estaria acionando um triac. Então, a carga, embora o nome seja carga, cada sensor vai ter um limite de corrente. Então, isso eu olho aonde? Muitos sensores trazem no corpo deles informações sobre qual é o tipo, corrente máxima, se é NPN ou PNP. Então, essas coisas no corpo do sensor. Se não tiver no corpo, tem pelo menos o nome dele identificado, e aí a pessoa vai na internet e busca por manual do usuário, manual do fabricante do sensor e acha as informações. Então, o sensor N negativo, NPN, vai gerar um sinal negativo quando detecta o objeto. Ali na imagem ele fala assim, ó, sem detectar o objeto, tem um sinal de alta impedância. O que significa esse sinal de alta impedância? Isso quer dizer que ele não está conduzindo. É como se eu pegasse um multímetro para medir e desse um erro lá, dizendo que a resistência é muito alta. Quer dizer que está em aberto. No sensor NPN, quando detecta, gera um sinal negativo. Para o sensor PNP, P de positivo, é o contrário, ele gera um sinal positivo quando detecta um objeto. Notem que a forma como eu ligo a carga para um sensor ou para outro é diferente. Esse esquemático vem às vezes no corpo do sensor, ou senão, aquilo que eu falei, tem que buscar o manual do fabricante. Então, para o sensor NPN, a carga vai ligada em conjunto com o fio marrom para o terminal de alimentação, né? Então estaria ligado para talvez 24 volts. E o outro lado da carga vai ligado no sinal, o fio preto, que é o fio do sinal. Para um sensor PNP, quem vai gerar o sinal positivo é o fio preto, então a corrente sai do fio preto, vai para o negativo, passa pela carga e vai para o negativo. Então eu tenho sempre que observar em relação aos tipos de sensor esse aspecto de como se liga a carga. O optoacoplador, ele é um componente interessante. Qual é o objetivo dele? Fazer uma isolação elétrica. Embora essa aplicação aqui não esteja isolando entre tensões contínua e alternada, é bem comum o uso do optoacoplador para isolar tensão contínua de um circuito de acionamento de uma etapa de potência. Então poderia ter um microcontrolador que aciona o optoacoplador e o outro lado do optoacoplador vai acionar um triac ou um FET, alguma coisa assim, um triac na verdade, que vai acionar um motor ou uma carga resistiva de corrente alta. Então eu não quero que um curto na carga, no motor por exemplo, danifique o meu circuito de tensão contínua. Então é para isso que serve essa isolação elétrica. Como é que é isso, né? Vamos pensar no controle remoto da TV. Eu tenho um controle remoto que é um emissor. E lá na TV eu tenho um receptor. Então, digamos que pegue fogo no controle remoto, ele está isolado eletricamente da TV e nada vai acontecer na TV. Ou ao contrário, se pegar fogo na TV, nada acontece no controle remoto. Então, isso se chama isolação elétrica.
Notem que no caso do exemplo apresentado na tela, para que seja efetivamente feita a isolação elétrica, o GND dos 24 volts não podem estar conectados com o GND dos 5 volts, senão não existe isolação elétrica. Então, no objetivo apresentado na tela, que é isolar o sinal que vem do sensor, que é 24 volts, para 5 volts, que é o que vai ser acionado, que vai ser usado para acionar o microcontrolador. Então, tem aí figuras retiradas do livro também, que apresentam como é a ligação, um exemplo de ligação para o sensor PNP e NPN, que a gente vai ver a seguir com mais detalhes. Então, um sensor PNP. Então, nesse circuito vamos pensar que eu tenho dois lados. O lado do 24 e o lado dos 5 volts. No lado do 24, o que eu tenho? É um sensor PNP, né? Então, quando ele for positivo, quando ele estiver detectando algo, ele vai gerar um sinal positivo no fio preto. Vai fazer circular uma corrente que sai do fio preto, passa pelo resistor, passa pelo LED emissor ali e vai para o GND. Então, note que nesse exemplo aí, os 24 volts estão ligados diretamente para a fonte de alimentação. E o GND tem o GND que liga no sensor e que liga ali no LED emissor, no negativo do LED emissor. Por que eu estou explicando assim tão detalhadamente? Porque esses conceitos, essa ideia de o fio marrom está ligado só para 24, o resistor está ligado só no fio preto. Isso lá, quando vocês forem preencher a placa do exercício, vocês vão ter que olhar onde é que a trilha da placa liga, para poder acertar o circuito. Então, eu tenho um LED emissor, ok. No receptor é um fototransistor. Então, quando o LED emite, o fototransistor vai conduzir. Por quê? O transistor, ele conduz quando ele tem um sinal na base. Lembrando lá da simbologia de transistor, né? O fototransistor ele não tem o pino da base, mas o que é? Como se a base fosse aberta e ela é, na verdade, controlada pelo sinal que vem do emissor. Então, quando tem sinal na base, o transistor conduz. O que quer dizer o transistor conduzir? Quer dizer que entre o coletor, que é o terminal que está ligado no resistor de 10K, então entre aquele terminal e o emissor, que é o terminal onde tem a setinha, ele vai fechar um caminho para a corrente elétrica. Posso considerar que é um curto. Na prática, às vezes tem valor em volts em torno de 0,2, 0,3 volts. Então, para o fototransistor, como é que funciona isso? Então, esse aqui é um exemplo de circuito possível. Então, a energia sai dos 5 volts, e esses 5 volts alimentam o quê? Alimentam o microcontrolador, fio amarelo, alimenta o resistor de 10K. Então, a corrente sai dos 5 volts, circula pelo resistor de 10K, considerando que o fototransistor está conduzindo, passa pelo coletor, sai no emissor e retorna para o GND. Mas o fio verde indicado na figura, ele é o sinal que o microcontrolador vai ler. Então, nessa condição que está apresentada aqui na tela, então, se entre o coletor e o emissor está conduzindo, se eu pegasse um multímetro e medisse entre o fio verde e o fio roxo, eu ia ter um valor aproximadamente igual a 0, que é considerado nível lógico baixo. Então, nessa tela aqui, eu apresentei escrito, porque no início era só um PowerPoint, né? Então, ele repete a mesma coisa que eu já expliquei antes. Eu acabei antecipando a mesma ideia, então. Quem precisar mais ajuda pode ler com atenção e ler quantas vezes forem necessário. Para o sensor NPN, então NPN significa o quê? Que quando o sensor detectar, ele vai gerar um sinal negativo, que na verdade não é negativo, é 0 volts. Então, a forma como eu ligo ele já é diferente. Então, olhem o circuito. O fio marrom, que é a alimentação do sensor, está ligado para 24 volts. E essa mesma alimentação vai estar ligada no positivo do LED emissor. No negativo do LED emissor, eu vou ter um resistor, que é o resistor de 2,2K, que vai estar ligado no negativo, porque quando o sensor detectar um objeto, ele vai gerar 0 volts. E a corrente elétrica só circula de um ponto positivo, que vai ser o 24, para um ponto negativo, que vai ser o fio preto neste caso.
A pergunta é, esse resistor poderia estar antes lá no fio marrom? Poderia. Não afeta em nada, continua limitando a corrente igualmente. A parte que tem no fototransistor tem o mesmo funcionamento, não muda nada. Então, eu tenho duas possibilidades para o circuito que recebe o sinal do sensor. Se o sensor for PNP, é esse circuito apresentado na tela. Se o sensor for NPN, é o outro circuito. Como eu calculo o resistor que limita a corrente para o LED emissor? Eu pego a tensão da fonte. Quem é a fonte? Neste exemplo, o sensor está sendo ligado em 24 volts. Mas esses sensores, olhando as informações do fabricante, alguns trabalham de 6 a 24 volts, de 12 a 24, então eles têm uma faixa de operação. Então, mas nesse exemplo é 24 volts, então seria resistor do LED, 24 volts menos a tensão do LED, que eu posso considerar aproximadamente 1,2 volts, dividido pela corrente do LED. Quem é a corrente do LED? É um valor que estiver entre 10 mA e 40 mA. Se eu estou projetando a partir disso, eu vou olhar, é um MOC 2030. Aí eu vou lá na datasheet, MOC 2030 e vou procurar quais são os valores de corrente. Então, para cada componente eu devo buscar as informações do fabricante. Mas para o exercício, vocês considerarem um valor entre 10 mA e 40 mA, está ótimo. O que eu recomendo aqui? Não use os extremos, nem usem 10 mA, nem usem 40 mA, use o valor no meio. Por quê? Quando eu uso os valores dos extremos, aí eu calculo um valor de resistor. Aí quando eu for escolher um valor comercial, pode acontecer de eu escolher um valor que fique com uma resistência muito menor, vai fazer a corrente ficar maior que 40 mil. Aí está errado. Ou do contrário, escolher uma resistência maior do que aquela que eu calculei, e aí vai dar uma corrente menor que 10 mA, aí não funciona. Então eu sugiro que usem uma corrente entre 10, no meio, talvez 30 mA, ali 20 mA, está de bom tamanho. Então, já em relação ao exercício, ele diz assim: quando o sensor está submerso, acontece tal coisa. Quando o sensor está não submerso, deve acontecer tal coisa. O que significa isso? Se o sensor PNP está submerso, PNP de positivo, submerso quer dizer que está detectando o objeto. Então, se ele está submerso, ele vai fornecer 24 volts. Se não submerso, vai ser 0 volts, que é a história da alta impedância. Se for um sensor NPN, negativo então. Quando ele está submerso, ou seja, quando ele está detectando, ele vai fornecer 0 volts. Do contrário, então ele está fora, não tem mais líquido, não está detectando ninguém, vai fornecer 24 volts. Já a parte do fototransistor, da parte que recebe o sinal ali do LED emissor, existem 4 possibilidades, que elas dependem do que foi definido lá no enunciado do exercício. Então, caso o transistor esteja recebendo, o fototransistor esteja recebendo o sinal. Então, quando o fototransistor recebe, tem duas condições. Eu posso ter a saída em nível baixo ou eu posso ter a saída em nível alto. Então, para que a saída seja em nível baixo, ele tem que estar ligado dessa forma. Eu tenho 5 volts ou 12 volts, depende do valor. O resistor insere com o fototransistor. Então, pino 5 é o coletor, pino 4 é o emissor. Então, o que acontece aqui? Transistor recebendo sinal, transistor conduz. Se ele conduz, ele fecha um caminho entre o pino 5 e o pino 4. Então, se eu medir com o multímetro ali onde está escrito UC, né, que é microcontrolador, entre o pino 5 e o GND, eu vou medir algo aproximadamente igual a 0 volts. Em termos de lógica, isso é considerado um nível lógico baixo. Por outro lado, se eu quero que o meu circuito forneça nível lógico alto quando estiver recebendo sinal, então tem que mudar o resistor para baixo ali. Ó. Então, 5 volts ligado no pino 5, que é o coletor, pino 4, que é o emissor, ligado no resistor de 10K, e o outro lado ligado no GND. Então, quando o transistor, esse é o circuito 2. Quando o transistor estiver recebendo sinal, ele vai estar conduzido, ele fecha entre o pino 5 e o pino 4 o caminho, ou seja, ele pega os 5 volts e liga no resistor. Então, na saída eu vou ter o quê? Sobre o resistor eu vou ter o total do valor da fonte ali. Se eu pegasse um multímetro e medisse entre o pino 4 e o GND, eu ia medir 5 volts, que é considerado um nível lógico alto.
A outra possibilidade é quando o fototransistor não está recebendo sinal. Eu tenho as duas condições também. O fototransistor não recebe sinal, eu quero ter nível lógico alto na saída. Então, vai estar resistor em série com fototransistor. Então, fototransistor não conduz. É como se ele não existisse aí. Se ele não existe, aquele terminal que está indicando o microcontrolador é como se ele se ligasse para os 5 volts através do resistor de 10K. Se eu tenho 5 volts no ponto de saída ali, é nível lógico alto. No circuito 4, mesma coisa, o transistor não está recebendo, o fototransistor não está recebendo sinal de fotodiodo lá, do LED emissor. Então, se ele não está recebendo, ele não conduz. Se ele não conduz, não fecha o canal entre o 5 e 4, é como se eu tivesse tirado o componente do circuito. Se eu for ver o caminho lá, o terminal indicado como microcontrolador vai se ligar ao GND através do resistor de 10K. Se ele se ligou para o GND, ele tem 0 volts na saída e 0 volts é considerado nível lógico baixo. Então, agora eu fiz um resumo tentando ajudar vocês a identificar o circuito que o exercício solicita. Então, a primeira pergunta é: qual é o tipo do sensor? Então, nessa primeira lâmina aqui na lâmina 14 é o sensor PNP. Notem que ali à direita, no topo da página, tem já o circuito que seria o de entrada, né, o que envolve o LED emissor. Esse é igual, é sensor PNP, só tem esse, para a parte do emissor. Agora, para a parte que vai do fototransistor, eu posso ter 4 possibilidades, que foram as que eu falei anteriormente. Então, se o sensor é submerso, quer dizer que ele está detectando alguma coisa, então ele vai ter sinal positivo, porque ele é um sensor P de positivo, né? PNP. Então vai ter sinal positivo na saída e o LED vai estar emitindo. Então, dessa forma, quais circuitos que eu uso? São os 2 circuitos que se usa para quando o fototransistor está recebendo. Aí eu tenho que avaliar qual o sinal que o enunciado pede para o microcontrolador. Ele pede que nessa condição gere-se nível lógico baixo ou nível lógico baixo. Se for nível lógico baixo, então eu vou usar o circuito 1. Se for nível lógico alto, circuito 2. E aí vem a outra sequência nisso. Se o sensor está não submerso, quer dizer que ele não está detectando um objeto, vai ter 0 volts na saída dele, no fio preto. O LED não vai estar emitindo. Ok. E aí vem a pergunta: qual o sinal que tem que ser gerado para o microcontrolador? Nível lógico baixo ou nível lógico alto? Aí tem as duas condições ali. Se for nível lógico baixo, use o circuito 4. Se for nível lógico alto, use o circuito 3. Então, notem só que houve uma mudança na ordem, né? Circuito 1, circuito 2, aí vem o 4 e o 3. Cuidem para não trocar na hora de fazer o pensamento. Para o sensor NPN, que é o sensor que gera sinal negativo, a mesma ideia de funcionamento. O que eu sugiro para vocês? Vocês peguem uma folha e vão desenhando o circuito. Ah, o meu sensor é do tipo NPN. Ah, então desenha ali aquela parte que tem o LED emissor. Ok. E aí vai lendo o enunciado lá no ambiente e vai desenhando a outra parte. Depois é só calcular o resistor e colocar os valores lá. Os valores fornecidos pelo livro são os valores resistores de bom valor, que podem eventualmente serem utilizados também. Mas se vocês calcularem, vocês vão ter um valor mais preciso. Então, eu espero que essa ajuda tenha realmente sido útil. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com o tutor online. Até mais.